Escolher qual microfone você vai usar na hora de gravar não é a única coisa que você precisa se preocupar, mas também qual a melhor forma de posicionar seu microfone na hora de captar seu instrumento ou voz. Para te ajudar com isso, no vídeo de hoje vou te falar como encontrar a posição ideal para microfonar seu instrumento. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Barros e eu ajudo pessoas que não são técnicas, como artistas, músicos e produtores iniciantes a gravar música em casa. Vamos lá, depois da vinheta. Caso você seja novo por aqui, assine o canal, ative o sininho, curta o vídeo e vamos começar! O cuidado com o posicionamento dos microfones, infelizmente, é uma coisa que geralmente é esquecida pelos produtores iniciantes. É muito comum os músicos comprarem um bom instrumento e passar horas e horas praticando. E quando é hora de montar um home studio, gastam uma pequena fortuna com bons microfones, cabos, interfaces, acústica, entre outras coisas. Mas na hora de gravar, muitos não têm paciência para experimentar e decidir a melhor maneira de posicionar os microfones. Mesmo que esses microfones sejam os melhores do mercado, eles podem ter uma performance péssima se não forem posicionados corretamente. E esse posicionamento é uma arte em si, e como qualquer coisa na vida, precisa de prática. Por incrível que pareça, alguns centímetros de distância mais ou menos dos instrumentos gravados podem fazer toda a diferença entre uma gravação horrível e uma ótima gravação. Então você pode estar se perguntando, mas Renato, como os engenheiros de gravação conseguem saber a posição ideal dos microfones? Bem, eles podem usar cálculos, medições, réguas e conhecimentos teóricos para determinar a posição. Mas na maioria dos casos, os engenheiros de áudio sabem o que fazer por pura experiência prática, depois de horas e horas dentro dos estúdios. E ainda tem algumas técnicas que são consideradas padrões de microfonação. Daqui a pouquinho eu vou te falar mais sobre essas técnicas. Mas no final, todos eles vão acabar usando a principal ferramenta que nós temos, os ouvidos. O som ideal de um instrumento pode variar de acordo com algumas coisas, como o gênero musical e até a técnica aplicada. Por isso, não existem regras absolutas, mas se eu fosse te dar apenas uma dica seria: teste os microfones em várias posições e use os ouvidos para escolher qual a melhor delas. Antes de começar a gravar, é importante você achar o sweet spot da sua sala. Que viagem é essa, véi? Sweet spot é o ponto ideal de captação da sala, ou seja, o local dentro do ambiente de gravação onde seu instrumento ou sua voz vai soar melhor. E a melhor maneira de fazer isso é testando. Na hora de gravar um instrumento ou voz, é importante que você se desloque pela sala, lentamente com o microfone, enquanto você monitora o som pelo fone de ouvido. Dessa forma, você pode ir percebendo o som do seu instrumento mudando, dependendo de onde você está. Isso acontece porque o som captado pelo microfone não é o som direto que sai do seu instrumento, e sim a soma desse som com a reverberação da sua sala. O segredo é procurar o melhor cantinho, aquele que faz seu instrumento soar com um timbre mais bonito. Tente no centro da sala, depois num canto da parede, perto da cama, em frente a um estante de livros. Até dentro do armário pode ser um bom lugar. Mesmo que você esteja gravando em uma sala bem tratada acusticamente, vai haver diferenças em cada parte dela. Outra opção é gravar alguns takes diferentes em cada canto da sala e depois ouvir os testes, fazendo uma comparação e dessa maneira descobrir o sweet spot. Quanto mais você fizer isso, mais você vai conhecer sua sala de gravação. Vai descobrir qual o melhor local para gravar instrumentos mais graves, qual o melhor para os mais agudos e por aí vai. Esse tipo de teste pode até dar um pouquinho de trabalho, mas você só vai precisar fazer isso algumas vezes até conhecer o som da sua sala. Lembrando que, nessa etapa, é muito importante manter o microfone na mesma distância da fonte sonora. Pode ter certeza que esses testes vão valer a pena. E depois de achar o ponto ideal do instrumento na sala, é hora de escolher a posição ideal para colocar seu microfone. Gravar com um único microfone costuma ser um pouco mais simples do que gravar com mais de um. É importante que você comece a explorar as sonoridades do seu instrumento assim, com só um microfone. Experimente, mude a posição do microfone em relação ao instrumento e teste vários ângulos. Procurar achar o ponto ideal é a dica mais importante para uma microfonação bem feita.
Tente colocar o mic um pouco mais perto e depois mais distante, até você achar o som que você está buscando. Logo vai começar a perceber que quanto mais você aproxima o microfone do instrumento, você ganha nitidez e volume. As notas vão ficar com um ataque mais acentuado e o som vai ficando mais duro à medida que você aproxima o microfone da fonte. A ambiência vai diminuindo e o som do instrumento vai ficando mais na cara. Em compensação, quanto mais perto, mais ruídos do instrumento. No caso de uma gravação de violão, quanto mais perto você deixar o microfone, mais você vai ter os barulhos dos dedos arrastando nas cordas, por exemplo. Trastes mal regulados, peças soltas e harmônicos que você não quer. Tudo isso vai vindo à tona cada vez que aproximamos muito o microfone da fonte sonora. Além disso, se o microfone estiver perto demais, qualquer movimentação do instrumento pode provocar com que esse instrumento bata no microfone, causando um som indesejado. Mas também, se ele estiver longe demais, pode não captar bem o que você está querendo gravar. Tudo isso é questão de teste e bom senso. Os microfones também possuem o que chamamos de efeito proximidade. Isso quer dizer que quanto mais aproximamos o mic da fonte sonora, esse instrumento ganhará reforço nas frequências mais graves. São muitos detalhes, não é não? Por isso é importante reforçar. Use seus ouvidos para achar o ponto ideal. Você provavelmente já deve ter visto um instrumento ser captado por 2 ou mais microfones ao mesmo tempo, né? A partir do momento em que usamos 2 ou mais mics para captar a mesma coisa, abrimos um mundo inteiro de novas possibilidades. Nesse caso, precisamos redobrar os cuidados para que essa interação entre os 2 microfones não acabe provocando cancelamentos de fase, cancelando frequências importantes para a sonoridade característica do instrumento. Existem algumas técnicas que são amplamente usadas nos estúdios profissionais e que você também pode usar na sua casa. Uma delas é chamada captação 3:1. Essa regra afirma que a distância entre os microfones tem que ser 3 vezes maior do que a distância da fonte sonora. Digamos que você queira gravar um mini coral para sua música e ele estiver a 1 metro dos microfones. Você deve deixar um espaço de 3 metros entre eles. Outra técnica é a microfonação AB, também conhecida como par espaçado. Ela consiste em posicionar 2 microfones idênticos, um em cada lado da fonte sonora. Essa forma de captação é muito usada para gravação de bateria, percussão, coro e até orquestras, já que dá um resultado estético bem interessante, criando uma imagem estéreo bem exagerada. Dessa forma, as informações sonoras laterais ficam bem definidas, mas em compensação, o que está no centro fica mais fraco. Ou seja, os elementos no meio serão de certa forma desvalorizados, já que terão menos clareza e nitidez. Mas é muito importante atentar para o posicionamento dos microfones, já que dependendo da posição, algumas frequências importantes podem ser canceladas, gerando problemas principalmente na região grave. Também temos a captação XY, também conhecida como par coincidente, que é um método muito popular de microfonação estéreo. Essa configuração é versátil e serve para muitas aplicações diferentes. Esse método consiste em posicionar 2 microfones idênticos, montados de uma forma em que seus diafragmas fiquem o mais próximo possível, mas sem se tocarem. Cada uma das cápsulas é apontada para uma das extremidades do instrumento, ou seja, o microfone da direita aponta para a esquerda e o da esquerda para a direita, formando um ângulo entre eles que pode variar entre 90 e 130 graus. Quanto mais amplo esse ângulo, mais aberta será a imagem estéreo. E, consequentemente, quanto menor o ângulo, mais fechada será a imagem. Uma coisa interessante é que a parte central, para onde o ângulo estiver apontando, será captada igualmente pelos 2 microfones. Por isso, o que tiver nessa região vai apresentar mais presença, produzindo uma imagem estéreo com um centro forte e definido. A captação XY é ótima, tanto para fontes próximas quanto para as mais distantes. Ela produz uma imagem estéreo honesta e bem mais natural do que a microfonação AB, e é muito usada para gravar violões acústicos, ambiências, overs de bateria e até quartetos de câmara e orquestras. Outra é a captação Blumline, que em parte é semelhante à técnica XY.
No caso, consiste em um par de microfones iguais, que são posicionados de uma maneira em que as cápsulas também fiquem mais próximas possível uma da outra, cada um apontando em uma direção, formando um ângulo de aproximadamente 90 graus entre elas. A diferença entre esses dois métodos é que os microfones utilizados na Blumline são microfones com padrão polar figura 8, enquanto o XY usa cardioides ou omnidirecionais. Lembrando que os microfones cardioides captam o som que está na frente da cápsula. Os figura 8 captam o que está na frente e atrás, e os Omni captam o som que vem de todas as direções. Se você quer que eu fale mais sobre padrões polares dos microfones, é só escrever #padrão polar nos comentários. Bem, como a maioria dos microfones figura 8 são maiores, com cápsulas largas, a configuração mais usada é posicionando o segundo microfone de cabeça para baixo, imediatamente acima do primeiro. Esse tipo de microfonação permite a captação na parte traseira dos microfones, enfatizando as reflexões do ambiente. Por essa razão, esse tipo de microfonação é mais indicada para ser usada em salas com bom tratamento acústico. E também, como as cápsulas do Blumline são largas, essa técnica tem uma capacidade bem legal de captação de graves. Temos também a configuração ORTF, ou ORTF, que é mais uma que se parece bastante com a microfonação XY. Só que ao invés das cápsulas estarem o mais próximo possível, como no padrão XY, na configuração ORTF, os microfones são colocados a uma distância entre 15 e 26 centímetros entre as cápsulas um do outro, formando um ângulo de 110 graus. Com essa separação, a imagem estéreo tende a fornecer um resultado mais natural e realista, principalmente quando escutamos o resultado em fones de ouvido. Esse tipo de microfonação foi desenvolvida na tentativa de imitar o afastamento entre nossos ouvidos e proporciona uma imagem estéreo muito semelhante à maneira como nós escutamos. A maior vantagem do ORTF é que essa imagem estéreo tem um centro reforçado, com definição e ao mesmo tempo possui uma imagem um pouco mais aberta em relação a XY. Além dela servir para instrumentos, também fica bem legal como microfones de sala, captando a ambiência natural do espaço. Já a técnica de microfonação mid-side é um pouco mais complexa, já que além de exigir dois microfones com padrões polares diferentes, também exige um roteamento na sua DAW, para que funcione de maneira correta. O mid-side, ou MS para os mais íntimos, é uma configuração que usa um microfone cardioide e outro figura 8. O microfone cardioide é fixado no centro, apontando direto para o instrumento. Já o figura 8 fica imediatamente acima ou abaixo dele, apontando os seus eixos para os lados. A intenção de posicionar o microfone figura 8 sem apontá-lo diretamente para o instrumento é a de captar as sonoridades que vêm das laterais dele, principalmente as reflexões sonoras da sala, ou seja, a reverberação natural do ambiente. Mas não para por aí não. Para criar o efeito estéreo característico desse tipo de microfonação, você precisa configurar sua DAW da seguinte forma. É bem simples, você vai ver. Uma track vai receber o som do microfone cardioide. Já o microfone figura 8 precisa ser direcionado para duas tracks diferentes, duplicando esse sinal. Depois de fazer isso, você vai precisar inverter a polaridade de uma das duas tracks duplicadas e abrir o panorama, uma track para a direita e outra para a esquerda. Então, no final, você vai ter três tracks, uma com o sinal do microfone cardioide e duas cópias do microfone figura 8, só que uma delas com a polaridade invertida. Quando bem aplicada, essa técnica oferece várias vantagens. Uma ampla imagem estéreo, com detalhes nas extremidades direita e esquerda, com um reforço significativo no som da sala e, ao mesmo tempo, com um centro bem definido. Agora vai um bônus para você que ficou até aqui. Existem alguns outros padrões de captação que provavelmente você não vai usar no seu home studio, mas valem a pena serem mencionadas. A captação bineural e a surround, por exemplo, são comumente usadas para áudio em videogames. O boom e o lapela são os tipos mais usados para filmes e séries. E a Deca-Tree costuma ser usada para captação de orquestras. Se você quer que eu fale mais sobre outros posicionamentos de microfones, é só escrever #outros padrões nos comentários. E aí, gostou desse vídeo? Então mete o dedo no like para o YouTube saber que você gostou desse conteúdo. Também se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e acompanhar nossos vídeos. E tem 2 vídeos na tela para você escolher o próximo que você vai assistir. E até o próximo vídeo.